Olá pessoal, estamos começando mais um Histórias Contadas. Como é que você tá, Léo? Tudo ótimo, meus amigos também, minha família tá bem, tá tudo ótimo, Anderson, contigo. Se tá todo mundo bem, estamos bem também. Fala um pouquinho dos nossos apoiadores. Projeto Saúde Não Tem Idade. Você que precisa de fisioterapia, psicologia, hidroginástica, escolinha de futebol para sua criança, o Projeto Saúde Não Tem Idade tem diversos serviços de valor social ou gratuitos para você. O Projeto Saúde Não Tem Idade fica ali na Rua do Luar, número 41, no Recanto da Pampulha. Ou ligue no 3354-1313 também, né, Anderson? E esse ano é um ano muito importante, né? Que o projeto ele realiza a 10ª edição da caminhada e maratoninha do projeto. Exatamente, edição especial que vai acontecer à noite, no dia 17 de agosto, hein? Isso aí. Como é que são as inscrições, Anderson? É só ligar lá no 3354-1313 ou entrar nas redes sociais. Você já fez sua inscrição? No primeiro lote. Ah, então você é um cara esperto, hein? Paguei barato. É isso Peguei aí. vários kits já, porque eu gosto da camisa, tá? Ah, boa. Ô, Léo, a gente tá no período olímpico, né? Todo mundo... décima edição da caminhada e maratoninha, Olimpíadas ocorrendo. Acontecendo, e o brasileiro ali para um pouquinho ali na frente da televisão e começa a assistir ali aquelas provas, né? E nasce na gente um calor, né? Um querer de entender mais sobre os esportes, sobre as atividades que acontecem, né? E hoje a gente trouxe aqui 2 convidados aqui para falar um pouquinho sobre o esporte, né? Nacional, contar um pouquinho das suas experiências, para aproveitar esse espírito olímpico, né? Com certeza. Então, fala pra gente quem é o nosso convidado daí hoje. Um dos nossos convidados hoje é o Donizete, que ele é atleta de alta performance, formado em educação física, pós-graduado em treinamento desportivo e treinador do Laurindo Nunes, que é ultramaratonista brasileiro, nascido em Santa Catarina e tem 31 anos. Inclusive, Anderson, ele está buscando a quebra do recorde aí dos 100 km, tá? Ah, isso aí. Bom demais. Bem-vindo ao Histórias Contadas, Laurindo e Donizete. A gente que está muito agradecido pelo convite, né? A gente recebeu o convite lá durante a prova do Anderson e na hora eu já pensei, vou falar com o Laurindo, depende das condições, né, de recuperação dele, mas esse tipo de projeto a gente gosta muito e estamos aqui com o maior prazer. Compartilhar um pouquinho dessas histórias, né? Bem-vindo, Laurindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história, trocar experiências aí com vocês. Ah, isso aí. Show demais. Como é que dá o corpo aí depois de mais de 70 quilômetros rodando aí abaixo dos 4 minutos? Ainda tá bem dolorido, né? Dificuldade para andar um pouco, mas já tá 100% pro próximo desafio aí. Ah, isso aí. Ô, gente, quero agradecer vocês aqui pela oportunidade aqui de compartilhar com a gente um pouquinho das suas histórias. Num dia tão corrido, né? A prova foi ontem, tá recuperação ainda, se vocês puderem vir aqui, então de antemão eu já agradeço já. Vamos começando aí pelo Donizete. Ô, Donizete, conta a sua história um pouquinho pra gente, como é que você virou treinador aí de atletas de alta performance. Conta um pouquinho da sua história, da sua origem, de onde que você é, como é que começou. Você também foi atleta. Quem é o Donizete antes de ser treinador? Então, eu comecei no esporte muito cedo, né? Eu conto uma história lá que eu gosto tanto de esporte que eu era sozinho. Eu tinha 4 irmãs e não tinha quem jogasse futebol comigo. E olha a fórmula que eu achei. Eu fazia 2 traves e eu, na minha cabeça de criança, fazia assim. O pé direito fazia gol de um lado e o pé esquerdo fazia do gol do outro. E aqui eu fazia uma competiçãozinha entre... Eu já era competitivo desde novinho, né? E eu gostava muito. Então, no futebol, na corrida, todos os esportes, né? E ali foi surgindo aquele gosto e mais pelo futebol mesmo. Eu amava futebol, né? Aí até que entrei numa escolinha e pratiquei, eu acho que por uns 2, 3 anos. Tive a felicidade, aí que fica a questão, tive a felicidade de encontrar um professor que me guiou para o atletismo. Ele observava eu jogando futebol, ele via que eu tinha uma habilidade, né, mas não era aquela habilidade para o futebol. O que ele observava? Que eu tinha muita velocidade e corria muito, né. Na hora ele sacou isso e ele chegou um dia com calma e me falou o seguinte, ele falou, olha, vou te falar uma coisa, aqui no futebol tu vai ser um cara mediano, você pode pegar um time aí de 2ª divisão aqui em Santa Catarina, mas no atletismo tu se destaca muito. Fiquei muito bravo, sabe, porque eu achei que ele tinha, né, me tirado. Daí ele falou assim, eu quero o teu bem. E a partir dali eu comecei a olhar um pouquinho mais a questão da corrida, né, como um fator que pudesse fazer parte do meu dia a dia. E aí comecei a focar mais, dava mais volta no campo. Aí eu próprio comecei a observar, é verdade, eu tenho um pouco de resistência. Isso era na onde que era? Lá em Anita Garibaldi, Santa Catarina. Você é de lá, né? Sou natural de Anita Garibaldi. Anita Garibaldi. Então, mais ou menos
E ali foi, né? E ali foi até que um professor de educação física me encaminhou para fazer algumas corridas. E aí entrei sem grandes pretensões e fui fazendo aquela progressão, né? Aquela escalada. Cheguei a alguns resultados, né? Bons nas provas de 800 e 1.500 em Santa Catarina. Fui campeão estadual lá em Santa Catarina. Campeão estadual? Santa Catarina, exatamente. De 800 e 1.500. Participei de algumas provas a nível de Brasil. Porém, a gente sabe que o esporte hoje ainda tem dificuldade. Você imagina há quase 40 anos atrás. Então, a gente não tinha ainda grandes apoios. E logo que eu comecei, eu já precisava trabalhar também, né? Então, eu trabalhava em algumas coisas, fazia algumas divisões de horários e trabalhava e treinava. Fiquei, acho que aproximadamente entre 7 e 8 anos competindo e ainda fazendo esse tipo aí de situação, treinando e trabalhando. E aí depois eu já me dediquei especificamente a trabalhar e levar o esporte, digamos assim, mais como um lazer, né? Que aí eu já fui para educação física, acabei me formando e surgiu o gosto para a questão técnica, né? Então, claro, estou sintetizando um pouco aqui porque a história é longa, mas só para vocês entenderem como é o processo, né? Primeiramente, a gente precisa gostar, né, do esporte. Porque se eu não gostasse, as primeiras dificuldades eu já tinha desistido. A gente está aí no ano olímpico, vocês devem acompanhar na televisão, vendo que atletas campeões olímpicos ainda têm dificuldade. Eles estão lá no máximo. Então você imagine ainda quem está na parte um pouco mais de iniciação. Está na busca ali, na iniciação, né? Então é uma carreira que a gente precisa trabalhar com calma, muita consistência e muita persistência acima de tudo, né, para a gente continuar. Falando em persistência, vamos falar aqui do Laurindo aqui, né? Que ele já falou aqui nos bastidores aqui, que no grupo lá que vocês tinham lá, ele não era o mais talentoso, né? Mas era o mais persistente, né? Isso aí. O Donizete, né? Desde que iniciou o seu trabalho ali, foi antes de Caçador, né? Mas quando ele chegou em Caçador, que eu conheci ele, tinha um grupo ali muito forte de atletas. Ele sempre desenvolveu um trabalho em escolas e com esse trabalho de iniciação de atletas, né? Então eu fui vamos dizer assim, um patinho feio da equipe. Foi mesmo, Donizete? Olhou pra ele assim, esse aqui vai completar a equipe, vai completar o time. Sempre fui muito direto pra ele, eu dizia, olha, Laurindo, que ele é muito emotivo, né? Ele sempre ficava muito chateado quando não tinha as vitórias que ele queria. Quando ele via alguém pegar medalha, ele não. Falava, cara, no momento você não tá preparado, não tá saindo, vamos trabalhar. Teve uma vez que ele estava, acho que machucado, estava sentindo a perna, e eu vi que ele não conseguia desenvolver o mesmo ritmo e a mesma intensidade de treino dos outros. O que eu fiz para não deixar ele de fora? Falei, durante um mês tu só vai trotar na grama, tu vai vir fazer educativos, trotezinhos, algumas coisinhas, e fica aqui, para ele se sentir assim. Até para sentir também se ele queria psicológico realmente. Também, né? Para o cara não ficar em casa. Porque aí colocando ele treinar com atletas que de repente estavam treinando bem, e nessa época eu tinha atletas treinando no nível de campeão brasileiro, campeão sul-americano. Trabalhei com muitos atletas lá em Caçador que chegaram a sul-americano, mundial, a gente fez um trabalho de nível lá. E eu percebia que ele tinha essa dificuldade. E aí aos pouquinhos ele foi persistindo, trabalhando, fez esse mês parado, e eu observei uma mudança nele já começou a mudar um pouquinho. E aí depois, com o trabalho de forma progressiva, os resultados foram acontecendo, né? Mas sempre pela persistência dele, né? A importância de um bom treinador, né, Léo? Ele estava com um grupo ali de alta performance que estava disputando ali campeonatos nacionais e até de nível mundiais. Se o cara focasse ali só nos principais ali, se não focasse num todo do time, né? Poderia até ter acabado com a carreira do Laurindo. Laurindo, mas fala um pouquinho da sua origem, de onde que você é, conta um pouquinho do início da sua vida aí. O Laurindo é um cara que também, uma história um pouco parecida com o Donizete, né? Eu comecei, assim, ter uma paixão pelo esporte mais ou menos com 10 anos. O motivo foi meu pai ter chegado em casa com uma medalha do torneio de trabalhador, um torneio de futebol. Olha só. Da empresa onde ele trabalhava, lá na serraria. E eu me apaixonei por aquele objeto metálico. E pegou a medalha e já focou lá na. Aí eu perguntei pro meu pai como eu poderia fazer para ganhar minhas medalhas. Aí eu comecei uma jornada interna minha, né? Até isso explica um pouco a minha frustração, né? Quando eu tava no atletismo e não conseguia treinar, não conseguia ganhar as medalhas, porque o meu foco era esse, né? Era ganhar essas medalhas. Algo que te marcou, né? Que você viu que seu pai chegou feliz lá na sua casa, na infância, você já te marcou, pô, eu quero minha medalha. Isso. Então ali quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, até os 15, que daí foi onde eu iniciei o atletismo, eu tava nessa briga.
Então, todas as competições que havia na escola, que a premiação era uma medalha, eu estava participando. Era futebol, basquete, até Olimpíadas de Matemática eu participei, porque a premiação das Olimpíadas de Matemática na escola era uma medalha. Você queria era medalha. Aí a professora lá do colégio falou que ia ter uma corrida. Aí que foi o que eu conheci o Donizete. Eu fui participar dessa corrida, eu fui 4º colocado e os 3 primeiros eram atletas do Donizete. E daí ali o Donizete, pô, esse moleque aí eu vou convidar. Acabou me convidando pro... Pô, não ganhou a medalha, mas destacou ali. Deixa eu ver quem que ganhou essas medalhas aqui. Eu com os 3 tinha um treinador e você não tinha um treinador. Você já olhou, né? Opa, tem alguma coisa errada assim, aí. Aí pra ver como a forma que a gente vê e cria, né, a situação, né? Às vezes nem era essa situação, mas às vezes o Donizete comentar com a professora, convida ele, ou saber que tem a escolinha lá, né, o trabalho que o Donizete estava fazendo, na minha cabeça era assim, nossa, eu sou bom. Eu sou bom. Destacou. Eu sou bom e, por exemplo, a minha professora falou, vai lá, né, com esse treinador e tal. Aí eu fiquei assim, nossa, eu acho que ele me convidou. Na minha cabeça eu já estava criando um convite, né, então não deve ser porque eu sou bom, né. Aí fui indo e daí a gente começou o trabalho. Eu era muito introspectivo também, dificuldade com relações com as pessoas, né? Então, a molecada lá pegava pesado no bullying comigo, mas era uma coisa assim de moleque, né? Só que como eu morava numa vila, né? Então, no interior de Caçador. Então, aí a gente foi morar pra cidade. E então, pra mim, tudo era novo, né? Lá na vila... Você mudou com sua família ou você mudou por causa do esporte, assim? Com a minha família. Meu pai, nesse trabalho dele lá, né? Ele acabou sendo demitido. E daí a gente saiu dessa vila, que era onde era a serraria lá, tudo dessa madeireira. E a gente foi morar mais pro centro, né? Num bairro assim, um pouco mais próximo da cidade mesmo. De Caçador. De Caçador. E daí foi onde eu comecei a ter mais contato com o esporte, com a vida esportiva mesmo, né? E daí que eu conheci o Donizete. Você lembra a primeira vez que você viu umas Olimpíadas? Cara, foi em 2008. 2008? O que te marcou? Foi o início da minha jornada no atletismo, né? Que eu comecei meados de 2008 e logo teve a Olimpíadas, né? Então a cena que mais a gente via era o Bolt. E medalha também, né? O que você queria. O Bolt, o recorde. Então ali a gente já começava... acho que uma coisa que também é muito similar com o Donizete, que a gente tem, é a capacidade de imaginar, sonhar, ver coisas grandes, né? Então eu sempre tinha isso internamente de mim, né? E correr atrás, né? Literalmente, né? Literalmente. Então eu me imaginava disputando a Olimpíada, disputando campeonatos mundiais. E quando a gente começou o trabalho com o Donizete, ele sempre tocava nesse assunto também do atleta. As condições não eram as perfeitas, mas a gente fazia tudo sim para estar trabalhando. Então a gente ia treinar dias de muito frio, geada. Na minha cabeça eu imaginava que eu estava treinando na neve, na Europa. Sim. Então, tipo, trazendo uma nova realidade para aquela situação, para aquela realidade que a gente tinha no momento. Estou sendo preparado para isso. Isso. Aí você sonhava com a medalha, treinou, e quando veio a primeira medalha, como é que foi o sentimento ali? Cara, foi bem feliz, porque eu ganhei uma medalha de bronze e o campeão era um atleta do Donizete. De novo a equipe do Donizete lá. Aí eu já treinava com ele, eu via aquele atleta treinando, então, que é o Evandro Maciel. Era um cara assim que eu considerava muito, porque era muito bonito ver ele treinar, sabe, com o Donizete. E ele foi atleta, foi pro Mundial, juvenil, foram várias competições importantíssimas. E ele era a minha referência do grupo, né? Eu via o jeito dele, eu era um menino quieto. E eu via ele era tipo naquele jeito também quietão e treinava muito. E eu ficava focado. Tinha uma corrida muito bonita. E eu ficava olhando aquilo e, putz, será que um dia eu vou chegar, né? Então a minha primeira medalha marcou muito por isso, porque eu fui terceiro colocado, esse Evandro foi o primeiro. Você estava do lado dele no pódio. Dele, assim. Só que antes eu perdi várias provas, fui quarto, chorei, porque perdi praticamente em cima da linha de chegada a terceira colocação. Então várias coisas aconteceram, né? A parte física e até
estrutura emocional, né? Que foram me moldando como atleta. Conta essa história aí que a gente gosta aqui, é histórias contadas, a gente gosta de história. Conta essa história que você chegou em quarta aí, que perdeu na linha de chegada. Então, qual prova que foi? Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. A gente já tinha passado esse processo, né? De ficar ali um mês de adaptação ali, né? Então voltei a treinar, o Donizete foi me inserindo com o grupo, né, dos atletas mais experientes, e eu comecei a ganhar essa confiança, e eu tava treinando muito bem. Então acho que foi um mix de coisa, e eu fui pra prova muito focado e muito centrado que eu ganharia uma medalha. E eu acabei ficando na quarta posição. Qual então, prova que foi? Quantos quilômetros? Foi 3 quilômetros na pista, né? 3.000 metros rasos. Estadual de Itajaí. Já foi pro estadual. Estadual. Aí foi ali onde eu bati na trave. Né? Fui quarto colocado. Aí perdi para um atleta de Criciúma, eu lembro até hoje. Do atleta e da equipe dele, né? Então foi praticamente em cima da linha de chegada. Eu quarto colocado. O atleta de Criciúma me passa em cima da linha de chegada. O Laurindo Itajaí tem uma arquibancada assim. O Laurindo entra em prantos lá naquela arquibancada, chorando. Pensando assim, putz, não é pra mim, né? Não dá, né? Pô, perder, você correr praticamente 3 km e perder em cima da linha de chegada, pra mim na época ali foi um baque emocional bem grande, assim, que por não ter estrutura, não ter confiança, né, do processo que é ser um atleta, né, altos e baixos, eu já botei em xeque, né, a minha capacidade técnica, física e principalmente de resiliência, né. Um atleta de alta performance, ele não tem que ser só bom fisicamente, né? Ele tem que ser mentalmente também muito forte, né? Porque toda prova ali não é pódio, não é só conquista, né? A trajetória ali não é só a trajetória de pódio, o pódio mais alto. E todos ali que é o pódio mais alto, que é o campeão ali, eles perderam muitas provas, né? O que você consegue me dizer sobre isso? Ele tem que se adaptando, tem que se... criando aquele nervo de aço ali da situação e ter uma resiliência para não desanimar, para não desistir, para chegar até o pódio mais alto? Com certeza. Eu tenho bastante conquistas na minha vida como atleta, eu me considero um vencedor, mas se for pegar, foram muito mais derrotas, né? Até a gente conversando aqui com vocês, eu disputei muitas provas com o Pantanal, com o Valdir, no Circuito Caixa, e lá em 2014, com o Donizete, a gente tinha criado um plano de eu participar desse Circuito Caixa para ganhar casca, ganhar resiliência, aprender com os grandes. Então, o Donizete fazia as compras das passagens e me jogava para as provas. Então, eu ficava 3, 4 semanas fazendo as provas no Nordeste, com a mochilinha nas costas e aprendendo com eles. E foi um ano assim que foi de muitas derrotas. Foram vitórias, só que ela tinha um gosto de derrota, né? Em termos de posição. Porque foi um ano que eu aprendi muito. Então, nesse Circuito Caixa, cara, eu peguei 6 provas que eu fui 6º colocado. E a premiação, o pódio, é por 5 primeiros nas provas de rua. Biscava. Imagina, você passar um ano todo disputando um circuito e eu sempre 6º, 7º, 8º, e só levando o laço. Só apanhando, né? Que nem disse. E o 6º é o pior ainda, né? Pior ainda. Você fica naquela expectativa, Doloroso. pô, mais um pouquinho. O 6º ou o 4º, né? Quando só tem 3 lugares, né? É. Essa questão é muito interessante, assim, que eu fico observando. Porque você, ali no seu ritmo, você tinha evoluído. Mas não era o suficiente ainda contra o grupo, né? Contra o tempo do grupo. E muito importante frisar aqui, gente, para quem não conhece, o Circuito Caixa é como se fosse um campeonato brasileiro, né? Que acontece em todos os estados do Brasil ali, que pega ali os melhores ali e coloca ali uma prova em São Paulo, outra em Minas Gerais. E para quem não conhece também o Pantanal, que o Laurindo mencionou aqui, é o irmão do Léo. Um abraço Valdir aí pro também. Pantanal, pro Valdir. Exatamente. Que são pessoas aí que a gente vai trazer aqui para contar um pouquinho de história aqui também. Exato. Ô Donizete, o Laurindo falou aí que quando ele tava lá no início, lá na escola lá, a primeira competição dele, ele foi o 4º e os seus 3 atletas lá foram o 1º, 2º e o 3º. Fez barba, cabelo e bigode. Exato. E ele achou que ele tinha recebido um convite. Ele achou ou teve um convite mesmo? Ou ele criou esse convite, foi persistente, correu atrás lá e conquistou o convite? Conta pra gente aí. Você lembra dessa história? Lembro. Então, para tu ver, quando a gente trabalha com alguma profissão como professor, por exemplo, a gente tem que ter muita responsabilidade, saber colocar as coisas certas, né? Eu sempre criava situações assim de ir nos colégios para convidar os alunos, mas você sabe que a grande maioria não vai ser atleta ali, né?
Mas eu não chegava e falava isso. Pessoal, vamos lá, convidava todos da mesma maneira, da mesma forma, e dizendo, ó, vamos lá que todos aqui têm as mesmas condições. Porque, na verdade, tem as mesmas condições de fazer o teste, de ser avaliado. Agora, a partir dali, a gente já tem números, né? Obviamente que a gente não vai chegar e falar para uma criança, falar, olha, você não tem jeito para o esporte. Até porque é muito difícil, eu não costumo julgar qualquer ação, qualquer atitude, tanto de uma criança, principalmente, na primeira avaliação. Porque, às vezes, você pega uma criança, por exemplo, que é boa no futebol, na corrida, mas ela é uma criança que ela já tem um histórico de prática, ela já treinou bastante, ela já tem, digamos assim, terreno, já tem know-how, né? Uma vivência, né? E tem criança que nunca foi estimulado. E às vezes é uma coisa que está ali, adormecida. Mas se for estimulado da maneira certa, da maneira correta, ele pode ser tão bom quanto esse que está jogando hoje. Tem a maturação biológica e a maturação cronológica, né? Ou seja, a maturação biológica é a questão que nós vamos evoluindo. Os órgãos nossos vão ficando prontos, né? Nós temos uma idade que a gente está maturado, totalmente maturado, né? Ou seja, os órgãos já, cada um estabilizou e a partir dali tem suas funções básicas no organismo, né? Então a gente tem que cuidar com isso. E tem mais a questão psicológica, né? Porque a gente lida com tipos diferentes, né? Então esse convite, né, que foi feito pro Laurindo, sim, foi feito como se fosse especial, para ele se sentir especial. O direcionamento, a maneira que você fala com as pessoas e com as crianças, ele precisa dizer, olha, é sincero que eu estou falando, eu quero que você vá lá. Não simplesmente dizer, vai lá, eu vou ver o que você faz. E ele, por isso que hoje eu vejo que ele tem essa percepção, ele entendeu isso. Então eu olho para uma criança, às vezes, no que eu dou aula hoje ainda, ela vem me perguntar um negócio, antes de eu dar uma resposta, se eu não sei ou se eu não entendo, eu paro, penso, o que ela quer que eu responda para ela, sabe? Com a resposta ali vai impactar a vida da pessoa, né? Igual impactou na vida do Laurindo. Exatamente. Então esse convite, sim, ele entendeu bem, foi feito para ele. E aí, claro, que ele chegou lá e ele tinha esse fator que eu te falei. Exatamente essa questão escondida, que no momento talvez fisicamente não transparecia tanto, ele não conseguia colocar em prática, porque ele não tinha trabalhado ainda, não tinha treinado. Mas uma questão, logo que eu vi ele no olho dele, assim, que escorreu uma lágrima, aquele olho bugado, assim, sabe? Eu quero. Eu falei, esse aí vai. Esse vai porque ele quer muito. O cara que perde, que fica ali e continua aqui na minha frente dizendo, eu quero, vamos lá, o que é para mim fazer? Eu digo, vamos embora então, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado, quando a gente trabalha com áreas, como professor, que eu trabalho no caso, para a gente não frustrar as pessoas antes mesmo dela começar, sabe? Porque se ela começou e não deu certo, mas lá na frente ela vai dizer, eu comecei, eu tentei. Como eu comecei minha história no futebol. Eu posso dizer assim, eu tentei ser jogador de futebol. Não deu, não foi culpa. Eu não sou frustrado por isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu sei que eu fiz meus treinos, eu tive a oportunidade que precisava, não deu certo, segui em outra coisa, tranquilo. Então o Laurindo, ele teve essa percepção certa, assim, como eu fiz com inúmeros atletas. Até ele citou o Evandro, que o Evandro Maciel era um atleta fenomenal, né? O Laurindo sabe. Ele era hoje, talvez, para ter participado das Olimpíadas. E, infelizmente, o caminho dele não foi para o esporte. Não vou julgar aqui as decisões que ele tomou. Logo que ele começou comigo, ele foi terceiro no Campeonato Nacional. Em 2008 já foi campeão brasileiro, sul-americano ele foi terceiro. Aí uma equipe de São Paulo contratou ele. Que aí eu disse, não, já não tem mais condição em Caçador, você pode ir para São Paulo. Um dos melhores técnicos da época, teve todas as condições, não, a equipe fez tudo certinho. Porém, ele veio treinar em Bragança Paulista, sabe? E não sei por que motivo, talvez por falta de adaptação, por ele ser um menino do interior, com as coisas novas, também não sei qual que foi. Ele simplesmente voltou para Caçador e não quis mais retornar. O técnico, então, que era o Clodoaldo, um dos melhores técnicos do Brasil, me ligava de volta e falava, olha, Clodoaldo, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo, mas ele não está retornando. Ele classificou para o Campeonato Mundial Juvenil no Canadá, ele participou de Pan-Americano, surgiu lá comigo. Então, você veja bem, não tem só histórias felizes aqui. O Laurindo foi um dos atletas que saiu e eu consegui fazer. Mas tive atletas tão talentosos quanto eles, e não julgo no lado pessoal. Hoje estão bem, são pessoas que vivem legal, mas no esporte, nem todos que tinham talento a gente conseguiu fazer seguir. Culpar alguém? Não se sabe, é questão da vida. Mas a minha consciência e o trabalho que precisava ser feito foi feito. Aí a vida se encarrega, né, de colocar cada um depois na sua profissão e algo assim. Então o esporte não tem só histórias felizes assim, de que, olha, o cara foi pro esporte, tinha talento, deu certo. Tem muitos talentos que não deu certo
E aí fica aquela questão, a gente não tem controle sobre tudo, né? Que é um mix, difícil, igual né? a gente tava falando aqui, né? Não adianta o cara só ter o talento ou condições físicas, né? Tem que ter o emocional, o cara tem que ser campeões em todas as áreas, né? Tem uma pesquisa que foi feita para a questão justificar sobre o talento, sobre a excelência, né? E o que os pesquisadores concluíram? Eles concluíram da seguinte forma, que o talento, grandes feitos, ele não é uma situação, ganhou a corrida dos 100 metros, lá é porque o cara é mais veloz. Cara, aquele momento ele foi mais veloz, mas para que ele chegasse a ser o mais veloz daquela prova, são muitas situações para que ele precisasse se somar uma com a outra, pequenas ações diárias, seja parte física, parte psicológica, a estrutura, tudo isso se juntou, como diz assim, o todo é a soma de todas as partes, né? Então juntou várias ações positivas e tornou a excelência, tornou um grande atleta. Que nesse processo também acontece erros, acontece falhas, e você vai ajustando no decorrer do caminho, e as coisas vão se ajeitando, sabe? Então eu costumo ser de uma maneira muito, sabe, real. Quando a gente vive no mundo real, que a gente vive, as dificuldades e as conquistas, a gente entende que esse processo faz parte. Eu sempre digo assim, não, olha, tem uma frase que eu não lembro agora, que é o grande autor, que ele diz assim, vidas não me deve nada. Sabe, vidas não me deve nada. Por quê? Porque, assim, o que tinha que acontecer foi o processo, as coisas aconteceram, desde que, claro, você tenha feito o seu melhor, você tenha buscado evoluir como profissional, como pessoa, o resto a gente vai trabalhando. Nós estamos passando exatamente nesse processo. Esse final de semana a gente teve uma prova aqui, que a gente trabalhou, fez isso, tinha tudo para ser uma prova que ele conquistaria um grande resultado, e até o Anderson estava lá, acompanhou, e acabou não acontecendo. Hoje é segunda-feira, nós já estamos aqui de cabeça erguida, conversando com vocês. Então, isso é presente, é agora. Nós estamos falando da realidade. E se Deus quiser, uma parte do processo, né, que lá na frente vai dar um resultado positivo. A gente não tem certeza de absolutamente nada, mas nós vamos levantar a cabeça, vamos fazer uma avaliação do que aconteceu, colocar os pontos, e aí voltar a trabalhar, tentando acertar aquilo, corrigir, foco, para que daqui, de repente, 3, 4 meses, 2 meses, não sei, ele já esteja com objetivos traçados de novo. Claro que precisa ver a questão dele. É isso que eu acredito, ou seja, ele lidando com as nuances do dia a dia e tendo consistência, preparação no que foi preciso. Ou seja, conversar com o médico, conversar com o nutricionista, porque a gente trabalhou com uma equipe multidisciplinar, sozinho a gente não consegue. E eu sou sempre aberto a conversar com técnicos, a ver o que precisa ser feito para melhorar, porque com certeza quando algo, por exemplo, na prova não deu certo ali, alguma coisa precisa ser corrigida. Isso a gente não pode ser hipócrita e achar que não. Já falei com ele, olha, ontem a gente sentou para conversar, só que é muito em cima ainda da prova, é um dia depois, a avaliação ainda está muito quente, você não consegue ter uma avaliação exata. Mas durante essa semana a gente já vai conversar para ver o que aconteceu. Por quê? Porque desde o início lá quando eu comecei como técnico, o processo é esse. Eu tinha atleta que era campeão brasileiro, voltava lá para Caçador, Santa Catarina, ia para o outro estadual, não saía um resultado. Porque são linhas tênues. Às vezes você fazer um grande resultado, que é a questão de centésimo de segundo, é um dia mal dormido, é um treino que o corpo não conseguiu adaptar, porque o treinamento, ele precisa ser, além de ser correto, ele precisa ser responsivo, o corpo do atleta precisa responder. O que acontece? Às vezes, tem coisas que um médico tem dificuldade para avaliar o que está acontecendo. O meio ambiente, questões de doenças, de uma virose, por exemplo, pode bagunçar tudo aquilo que você trabalhou. O corpo da gente é uma máquina perfeita ao mesmo tempo, mas ele também ele é muito sofre várias variações. Ele é muito sensível a pequenos detalhes, a questão de detalhes. E que durante uma prova que exige o máximo do atleta, da parte física, existe vamos dizer assim, o supra-sumo da coisa, ele vai colocar em xeque 4 anos de treinamento. Investimento. O Laurindo, por exemplo, poderia completar a prova naquele dia, em termos de tempo, mas sairia do espaço, onde a gente delimitou, do tempo que a gente queria. E aí também já ia fazer um desgaste desnecessário, porque ele ia ficar mais 2 horas correndo, o corpo ia cansar mais, a gente ia demorar mais tempo para recuperar. Foi a decisão que eu tomei na hora da prova. Falei, Laurindo, tem mais 2 horas de prova, se você olha o vento que tá, eu falei para ele, assim, se você acha que vale a pena continuar, porque tem mais provas, naquele momento a gente teve que tomar uma decisão.
Tem momentos que a gente tem que ser decisivo, sabe? E aí é que é dividido, cada treinador hoje é muito específico. Por exemplo, um cara que treina 100 metros, ele se prepara, ele estuda basicamente as questões de 100 metros. O cara que treina para maratona, ele vai entender o que o maratonista precisa. E hoje a gente tem o suporte dos nutricionistas, do fisioterapeuta, do psicólogo. Então, vamos dizer assim, hoje tá mais tranquilo, sabe? Lá atrás, o treinador era psicólogo, era massagista, era patrocinador, era tudo. E eu, por infelicidade, eu nasci numa época que ainda não tinha muita coisa. Então, eu cheguei a correr provas em 1.500, na época, eu competi com atletas que foram depois top. E eu morava em Santa Catarina, longe dos grandes centros. Em São Paulo, competisse direto. Eu, para sair para competir em São Paulo, tinha que viajar uma noite inteira de ônibus, chegar às 7 horas no Tietê, em São Paulo, pegar minha mochilinha e competir no Ibirapuera. Chegava cansado, dormia um pouquinho e ia para o Ibirapuera competir. Porque a gente tinha pouco recurso, eles não poderiam vir para pousar antes. A gente viajava a noite inteirinha. E hoje eu entendo o que uma viagem, sentado num ônibus... E na época os ônibus não tinham esse conforto que tem hoje, né? Então, não era ônibus obviamente, leito, como não. eu falo assim, eu não estou frustrado com isso. Eu soube aproveitar, tirei o melhor que podia. Mas hoje a gente tem essas condições e a tecnologia, a internet, hoje nos dá muitas possibilidades. Só que ainda a gente percebe que no Brasil há um déficit muito grande de os alunos de colégio ter essas oportunidades. Por quê? Eu estou dentro de um colégio que eu trabalho com educação física hoje. Todo dia eu chego da educação física lá, eu vejo N crianças com talento na ginástica, com talento no atletismo, e muitas vezes o professor de educação física, por o tempo dele ser pequeno, ele não pode direcionar isso. E se a cidade não tem um centro de treinamento específico de modalidade, o aluno só fica com a oportunidade na educação física. E isso é muito pouco. E aí ele perde aquele momento, aquela janela boa que é para entrar no esporte, para ele render. Você pega crianças que você vê... E o Brasil também acaba perdendo talentos também, né? Nisso aí, né? Mas perceba que agora nessa Olimpíada você vai ter medalhista na canoagem. Você percebeu que começou a abrir um leque? Exatamente porque o Brasil começou a olhar para outros esportes olímpicos. Não só no futebol. Não só no futebol. Ou seja, porque o ser humano tem o tênis. Quem garante que o cara não pode ser bom no tênis lá no bairro tal? Mas é muito poucos projetos em bairros ainda que deu tênis, a natação. Por quê? Porque a gente sabe, esporte caro, a infraestrutura é cara, e as cidades ainda patinam. É um problema crônico do Brasil, eu vejo que é estrutural e também cultural. Porque hoje você chega a conversar com as pessoas, na Olimpíada todo mundo está ali. Mas passou a Olimpíada, todo mundo esquece que a Rebeca está lá, mas a Rebeca teve que passar por um processo. A Rebeca é fruto de um trabalho que a ginástica começou lá em Curitiba com a Daiane. Ela tem um vídeo dela na internet, que ela é pequenininha. Aí mostraram assim, perguntaram para ela, ô Rebeca, como é que você tá aqui? Ela comentou, não, as meninas ajudam a gente aqui, a Daiane, não sei o que tem. Então ela começou piquititita e só tá nesse nível que tá, porque ela já teve oportunidade. Exatamente o que o Brasil trouxe na época de técnicos bons da ginástica, porque nós aqui no Brasil, a questão técnica, a gente depende muito de estudos internacionais, né? Pouca pesquisa aqui no Brasil. Tem muitos pesquisadores bons hoje, mas a maioria dos grandes estudos sobre esportes, da ciência dos esportes mesmo, nos anos atrás, chegava tudo lá de fora. E aí o que acontece? Nem todos os professores, eu inclusive, era vítima disso, eu não tinha acesso. Saía um curso lá em São Paulo, que eu podia me inscrever, eu vinha correndo, eu tinha muita vontade. Só que eu não tinha oportunidade para fazer todos os cursos. Para você ter uma ideia, a minha pós-graduação que eu fiz, eu saía de Caçador, que dá quase 400 quilômetros, a cada 15 dias, ia na sexta, sábado, domingo, ficava estudando em Curitiba. Que ali foi o meu grande diferencial, quando eu tive a oportunidade de estar num curso que explicava o que era fisiologia. Ali foi o pulo do gato. A partir dali, se você olhar, os meus resultados começaram a sair. Que eu comecei a colocar ciência no meu treinamento. Longe de saber tudo, mas deu o meu primeiro up. Porque a educação física, o curso em si, ele é muito amplo, entende? Ele estuda várias disciplinas. O treinamento desportivo e fisiologia é uma grade, 40 horas. Isso é muito pouco diante da amplitude que isso é. Aí você precisa correr atrás. E hoje tá fácil. Mas há 25 a 30 anos atrás, eu tinha que sair de Caçador, viajar 300 quilômetros para pegar uma pós-graduação, para ter esse conhecimento. E eu tenho meus caderninhos tudo anotado lá. Ali foi o primeiro passo. E aí por quê? E aí eu entendi todo esse processo psicológico e físico para colocar em prática isso que eu coloquei com o Laurindo. Como eu não consegui ser um atleta de elite, eu me considero intermediário. Eu falei assim, eu quero fazer diferente com os meus atletas.
Fiz, a gente chegou no ápice, foi em 2009, que eu fui técnico da Seleção Brasileira de Escolares para o Mundial Escolares em Doha, que a história começou aqui, o Laurindo vai contar isso. Aqui em Belo Horizonte, a gente veio para uma seletiva disso aqui, eu classifiquei 3 atletas para essa Olimpíada Mundial, que era em Doha, e eu fui convocado como técnico, e mais 3 atletas foram convocados para a seleção. O Laurindo estava nessa lista? Tava, ali desbancou. Tem uma história muito interessante que do avião, que ele estava correndo no aeroporto, a primeira vez que ele chegou no aeroporto, ele viu um avião. Ele ficou uma estátua assim, ó, olhando. Aí o Laurindo pode contar isso aí. Vamos contar aqui, Laurindo, que é o que a gente mais gosta, né, Léo? É histórias, né? Porque você falou muito em questão dos desafios que você enfrentou, né? Vamos começar a falar um pouquinho agora de resultados, né? Eu queria fazer uma pergunta antes para ele, sobre as questões que eu tenho observado, principalmente nessas Olimpíadas, e que acontecem nas outras também. Por exemplo, o caso da Simone, né? Simone Biles na última Olimpíadas lá, teve uma questão mental no meio das Olimpíadas lá, que fez ela parar algumas provas, o rendimento dela, isso ganhou notoriedade na época e veio repercutindo até essas Olimpíadas. E ontem também aconteceu uma competição, né, que o Noah Lyles ganhou a competição, e o que decidiu foi o ombro dele. Então, tipo assim, o que chegou em terceiro, provavelmente estava muito próximo dele, é um cara de altíssima performance, estava do lado dele, mas ficou em quarto ou quinto, né, ali. E o que decidiu ali foi milésimos de segundos. Como é que foi o seu desenvolvimento mental para criar resistência para as derrotas e controlar as expectativas para colher frutos a longo tempo, para não sofrer esses impactos mentais? Eu acho que não sofrer é difícil. Acho que todo mundo ali, a gente está ali, independente se é uma Olimpíada, se é uma competição de bairro, pelo menos eu sempre senti dessa forma, né? Então, por exemplo, o estadual lá que eu fui quarto, doeu muito. Só que, por mais que ele doeu e chegasse em mim o pensamento de, não, isso aqui não é pra mim, eu vou desistir, não sou bom nisso. Aí entra o que o Donizete falou, mas o amor e a vontade de mudar aquilo é tão grande que a gente acaba não desistindo. Então a gente acaba persistindo. Aí que a vitória vai chegar, né? Você trabalhando, corrigindo, né? Sentava lá, por exemplo, eu fui quarto. A gente sentou, vamos corrigir o que aconteceu. O problema seu tá emocional, porque você tá botando uma descarga de energia em outra situação que não é só a performance física. Performance física, é uma questão climática que a gente teve no final de semana, que ainda a gente está estudando, mas pode ser que atrapalhou o nosso resultado. É isso, é aquilo, o que é? Né? Você vai medindo e colocando, mas é muito difícil. Por exemplo, o cara que foi terceiro ou o cara que foi quarto, ele deve estar muito triste, porque ele trabalhou tanto quanto 4 anos, né? Tanto quanto o campeão. Por exemplo, o quinto, que é o italiano, ele é o atual campeão olímpico. Ele foi quinto. E ele bateu o recorde pessoal dele. O que deve deixar ele um pouco mais feliz é porque ele bateu o recorde pessoal. Aí, nesses momentos, mesmo você não estando na medalha, você fica, digamos assim, um pouco satisfeito. Ele bateu a meta dele ali, mas mesmo assim não foi suficiente, né? Que loucura. Teve uma outra situação ontem também, que acho que foi tênis de mesa, o fotógrafo pisou na raquete do melhor do mundo, do número 1, quebrou a raquete dele. E aí ele ficou bem chateado e ele foi competir com outra raquete e ele perdeu. Então o fator psicológico, assim, é algo extremamente determinante nesses momentos, né? Com certeza. Você saber lidar, né, com esse imprevisto, né? Por exemplo, provavelmente ele botava tanto que, por exemplo, acaba acontecendo isso com a gente, né? O cara tem aquele tênis que ele gosta muito, ele vai só usar aquele. Tem a raquete que é só aquela que ele pode usar, ele vai se sentir mal se ele colocar outra, né? Então ele vai abrindo brechas, né, na sua mente para que coisas acabem atrapalhando, né? Você acha que a derrota ali para um profissional, a pessoa que está competindo ali, ela começa primeiro na cabeça? A pessoa perde primeiro ali na cabeça e impacta ali no resultado ali físico ali? Cara, é um mix, é difícil você cravar só isso, né? Porque, por exemplo, a gente pega atletas que se comportam de diversas formas. Tem atletas que tentam vencer a prova antes dela começar. Com posicionamento, por exemplo, você pega o campeão do 100, ele mexe com a torcida, ele é um cara que tem um perfil que, vamos dizer assim, tentar abalar um pouco seus adversários.
O Bolt, né? O Bolt é extrovertido, né? Era. Então ele mexia com o público, ele trazia aquilo, ele lidava com aquilo muito bem. Tem atletas que já não tem isso. E o cara já fica um pouco mais contido. Talvez ele até intimidava As também personalidades, né? As personalidades. Os rivais ali, até intimidava Isso. também, pô, o cara fala, pô, velho, o cara tá Às vezes, autoestima lá no teto, às vezes tá confiante. Às vezes a gente podia ter algum atleta tão bom, tão bem preparado quanto o Bolt, só que ele crescia, posicionou, ele se sentia cresceu. tão bem ali que ele fazia também, né? Então não é só aquele cara que coisa, mas também podia muito bem. Todo mundo ama o Bolt, mas por exemplo, se ele fizesse tudo aquilo e falhasse, todo mundo ia falar que De forma negativa. Foi porque ele excesso de confiança. Então tudo tem um peso, né? E a gente vive numa sociedade que É só todo mundo resultado. dá resultado, é opinião. Então se você der o resultado positivo, todo mundo tá parabenizando. Se não der, é isso, é aquilo, o cara falou demais, falou de menos. Então é uma coisa assim que é bem complexa. E o atleta cada vez mais precisa trabalhar, entender isso e ter aquela conversa com ele mesmo, né? Realmente fiz tudo, realmente tudo que está no meu alcance para poder seguir. Porque se ele se deixar impactar pelo que há de fora, ele vai perder a sua essência, né? É aí que a gente vê atletas que desistem, que param, ou também não vê mais sentido. Porque fácil não é, né? Qualquer profissão, e a gente como atleta, que é um altos e baixos muito grandes, se você parar de ver sentido, aí chegou o fim, né? E como é que é essa questão da sua mentalidade no seu meio familiar e no seu círculo de amigos, assim? Porque você tem que estar sempre apontando para um lugar, né? A sua mente ali, observando um foco ali. E às vezes, conforme algumas relações que a gente tem, a conversa da pessoa, ela puxa a gente para baixo ou para cima. Como é que você foi dosando isso e dosa isso no dia a dia? Então, Conteúdo que você assiste, como é que é isso? Isso é muito importante, né? Você ter essa dosagem, mas também a gente não consegue se colocar numa caixinha e se fechar para o mundo, né? Então a gente vai ter problemas, tanto pessoais ou pessoas próximas da gente que vão estar com problema também. Então acho que é você ir criando essa maturidade mesmo e esse feeling, né? De você, agora eu preciso dar atenção, por exemplo, para essa pessoa, minha esposa, isso... E saber lidar e fazer com que isso não te atrapalhe no teu treinamento, no seu resultado ou numa competição, porque acontece, né? Então, principalmente pessoas que você ama, tem peso em cima de você também, né? Não só você também. E você também não pode se colocar como a única referência do ambiente, né? Porque ninguém acha que digamos assim, todo mundo tem que parar e ver o Laurindo. Tem que ser só o ali. Laurindo. Não, cara, todo mundo tá vivendo. Por exemplo, a gente tava com um evento, tanta gente ali tava, sei lá, com algum problema em casa, pai, familiar, alguém tava com problema, mas estavam lá também tentando botar energia positiva, fazendo seus trabalhos, né? Você, Anderson, tava lá também, os árbitros, o antidoping, então todo mundo tava com seus coisas. Mas tava lá. Tava ali tentando dar o seu melhor, então o atleta não pode ser diferente. Chegou a hora, tá balançado? Beleza, mas tem que ir, que é o momento, você tem que ir. Depois, essa vida que segue, trabalha, que nem a gente falou, né? Vai lá, tenta corrigir, vê onde foi o ponto. Eu acho que esse ponto aqui pesou tantos porcentos na minha performance. Aqui tanto. Então vamos tentar calibrar e para chegar, né, na condição que a gente consiga trazer um resultado perfeito, né? Bom. Aí, eu ia te perguntar lá a questão de... Vamos ver agora também resultados, né, de Laurino. Fala pra gente aqui, qual foi você já falou do bronze lá, que teve uma marca muito significativa na sua vida pela questão do seu amigo que foi o campeão lá, que você ficou ali no pódio, dividiu o pódio com ele. Qual foi a prova, assim, ou talvez até essas Olimpíadas que você participou lá em Doha, lá que o Donizete falou, que você subiu no pódio ali, você falou, tô no caminho certo, o esforço valeu a pena aqui. Qual prova que te marcou, assim, que você teve esse sentimento? Olha, cara, acho que todos tiveram pegar uma ordem cronológica, vamos dizer assim, uma historinha rápida aí. Então, início de 2009, teve essa medalha com esse atleta. Aí, o resultado foi muito bom, competição nacional. Eu fui quarto nos Jogos Escolares Brasileiros. Aí a gente já estava com boas marcas. Aí teve a seletiva desse Mundial Escolar aqui em Belo Horizonte. A gente veio para cá. Melhorei a minha marca, fui campeão, então foi a primeira competição nacional que eu venci, com direito ao índice, né, para o campeonato mundial.
E a gente foi onde eu conheci a minha esposa, a Flávia, né? Então foi um ano assim, tipo, essa competição... Muita realização. Muita realização. Daí depois dessa competição, voltando para casa, eu não tinha passaporte, eu nem imaginava poder viajar, né? Então era o Donizete... Essa é a história que o Donizete falou que você vai contar aí? Fala pra mim. O Donizete, a esposa dele, a Dani, que é a irmã da minha esposa... Aí com cunhados. Aí ele conversando com ela, que ela tava em Caçador, pra ela organizar com meus pais pra ir pra Floripa, enquanto a gente tava retornando de ônibus daqui pra lá, pra se encontrar lá em Florianópolis, pra fazer o meu passaporte de emergência. Então, tipo, as coisas aconteceram assim, tipo, muito rápido. E a gente tinha que resolver ali, dentro do ônibus, o Donizete aqui, conversando com a esposa dele, que é a Dani, parceirona, foi atrás dos meus pais, para um deles pegar a dispensa do serviço e ir para Belo Horizonte, já para Floripa, com a assinatura, a documentação, tudo para que eu pudesse fazer o passaporte de emergência para tirar o visto para poder participar do Mundial, que aconteceria tipo uns 40 dias depois dali. Então tinha que ser uma coisa muito rápida, né? E as coisas foram acontecendo. E quando deu tudo certo, com os contratempos, tudo, né? Aí a gente foi para o aeroporto de Florianópolis, né? Eu olhei aquele avião da Gol, assim, eu falei assim, nossa, que avião, né, cara? E era pra onde que era? Lá pra Doha? Floripa, São Paulo, daí São Paulo, né, Doha, no Catar. Aí eu, Catar. Assim, eu fiquei assim... Aí o Donizete deu uma risada, né? Ele sempre gosta, ele gosta muito de avião. Foi um impacto, assim, pra vocês quando você viu. Nossa, demais, eu achei gigante, cara. Aí quando a gente chegou em Guarulhos, o avião acho que tipo, dava uns 3 daquele, cara. aí que assim, que deu, nem dormi, o primeiro né, impacto velho? é assim, segundo. O primeiro eu já achei muito grande, né? E foi a primeira vez que eu voei. Aí, né? O Donizete pensou, ele que não imagina o próximo, Boeing, né? Aí foi uma coisa bizarra, cara. Aí 16 horas, né, de voo, quase. E foi tipo, eu nunca andei de avião. Minha viagem já pega 16 horas. Foi muito impactante, eu lembro que nós desembarcamos. Na verdade, nós fomos de São Paulo para Dubai, né? Aí era 3, tinha mais 2 meninos, o Luiz Felipe e o Lui, né? Então, era alunos seus também? Alunos meus também, que era assim, o técnico classificava com o maior número de atletas, né? Então eu tive 3 atletas que ganharam a seletiva e foram para a seleção. E aí eu fui convocado como técnico da Seleção Brasileira Escolares, que era da CBDE, um dos técnicos. Teve mais um técnico, o Mauro, aqui de Belo Horizonte, inclusive, que é um amigo meu, que foi classificado também. Aí a gente embarcou de Florianópolis, de São Paulo para Dubai. Aí, de repente, eu vi os dois lá andando no aeroporto de Dubai. Eu digo, olha o que o esporte faz. Que eu tenho sempre essa visão sonhadora. São pego tópicos, sabe? Eu falei, olha, eu sei o que é. E aí, juntou com o pessoal de São Paulo, do Rio. E os meninos de bairro também, tudo ali se juntando. E aquela seleção ali. Então, aquilo para mim foi um momento marcante que me motivou mais ainda. A grande questão é que quando nós voltamos de Doha, com uma estrutura totalmente... Aí eu voltei para minha realidade. Nas 3 primeiras semanas, quando eu voltei para lá, que eu saí do centro de treinamentos que nós estávamos lá em Doha... E que eu cheguei na minha cidade, não menosprezando, valorizava muito. Mas, cara, aquilo aí você começa a refletir as coisas, né, a realidade que a gente vive. Só que eu, como sempre falei, eu não sou de baixar a cabeça, eu digo, não, vamos melhorar aqui. Nós temos aqui a nossa terra, aqui que nós temos que trabalhar. A nossa realidade. A nossa realidade. E ali eu falei, Laurindo, agora, cara, você foi pro Mundial, não deu medalha, você ficou em sexto, né? Fui sexto. Sexto no Mundial é grande, né? São Olimpíadas Escolares, né? E aí a gente começou já um trabalho focando outras competições da CBAT, campeonatos nacionais, depois veio campeonatos escolares, que ele foi campeão em Goiânia. Aí eu tinha um atleta também muito bom, o Luiz Mauric, que classificou para o Mundial Menores na França, correu uma marca muito boa. O Luiz Felipe também, que é um atleta meu, foi campeão, medalha de bronze no Sul-Americano em Santiago. Você entendeu? De um cara que chegou em Caçador, de uma equipe que eu falei pro meu superintendente que eu queria fazer atleta de seleção e ele ficou um pouco receioso. Desacreditado. E aí, quando isso começou a acontecer, eu falei assim, então eu sou um sonhador. Lá numa terra, porque eu sempre falava dos técnicos de São Paulo, vocês só reclamam daqui, vocês vão lá na minha realidade para você ver. Então eu fiz meu trabalho, um trabalho simples, eu não me considero melhor que ninguém, eu sei que tem muitos técnicos bons. Com a minha metodologia, eu estudei com as limitações que tinha e ainda tem, que eu continuo estudando e evoluindo, eu consegui fazer com que alguns atletas simples lá realizassem seu sonho. E aí eu digo assim, eu digo para você o seguinte, ó, eu tenho certeza absoluta que o dia que o Brasil tiver uma massificação esportiva, não é que vai ser só atleta, mas que todos os alunos de colégio tenham oportunidade de participar de uma seletiva de atletismo, de ginástica, de natação, nós vamos estar pipocando medalhas e atletas na Olimpíada.
que é massificação? É oportunizar que todo aquele aluno lá tenha a oportunidade de praticar um dia, de fazer uma natação, fazer um tênis. Porque não há uma possibilidade, se você não é colocado, se algo não é colocado, oferecido para você... Você não sabe se você é bom ou não. Você vai gostar ou não. Ah, mas o cara não gosta dessa modalidade, você não gosta de tal coisa. Mas se não foi te oferecido, se não foi oportunizado para você experimentar... Eu gosto muito de trabalhar a parte mental. Agora, não a parte mental rasa. Motivação por motivação. Motivação é algo espontâneo, de momento. Agora, você trabalhar algo de longo prazo para construir um projeto, construir uma história, aí você precisa de pessoas. Não uma pessoa. Várias pessoas pensando, é a coletividade. Pensando junto à comunidade, o cara do bairro, vocês, no podcast que faz um trabalho aqui bom. Pode ter certeza que isso impacta a vida de muita gente. E aquele menino que está lá, sonha em fazer alguma coisa... Não deixa de sonhar. Procure as pessoas, vá à luta, que você vai encontrar alguém, eu tenho certeza, com essa mentalidade. Vai encontrar 30, 40 nãos, ou pessoas que às vezes estão num dia mal, te tratam mal, mas vai encontrar aqueles caras. Encontrei o Anderson lá no aeroporto. Você quer participar de um podcast? Cara, um maior prazer. Então eu vejo a vida de uma forma simples, mas objetiva, sabe? É assim que eu vejo no esporte, na área que eu tô. Eu amo isso que eu faço. E ainda continuo correndo, agora 25 tem um maratona. Sábado eu estava lá, o Laurindo correu 80 km, mas de manhã eu tinha feito 30 km na Pampulha. O meu longão da maratona que eu vou correr dia 25 em São Paulo na fila, 5.0, fazendo maratona. Por saúde hoje, só por saúde. Você falou sobre ontem, vamos entrar nessa área desse evento. Como é que eles chamam o evento? Breaking 100. Explica pra gente aí como é que você chegou até nesse evento, o porquê e essa estrutura que foi preparada aí, e conta um pouquinho aí como é que foi lá o evento, desde o início, durante da prova, que o Donizete também trouxe até um vídeo que a gente vai passar ele também aqui, vai mostrar, mas conta pra gente aí como é que ele iniciou e o processo e o andar da carruagem, como se diz. O Breaking 100 foi uma ideia assim que já tinha na minha mente um tempo, que eu gostaria de fazer os 100 km e tentar sentir, né, como que o Laurindo ia conseguir chegar numa condição boa, assim, né, fazer uma boa marca. E eu comentei com o Gustavo Maia, que foi quem elaborou o projeto do Breaking 100, e ele estava me acompanhando na Conrads ano passado. Então foi onde eu falei para ele que tinha esse desejo de estar fazendo uma prova de 100 km, e ele fez tudo a parte burocrática e elaboração do projeto do Breaking 100, né? E a gente trabalhou do ano passado, né? Nessa Conrads eu fui o 14º colocado, recordista sul-americano da prova, né? Que é uma ultramaratona que acontece entre a cidade de Pietermaritzburg e Durban, na África. É a ultramaratona mais antiga do mundo, né? Isso, é a mais antiga do mundo, né? Esse é o brasileiro com a melhor marca, né? Eu sou sul-americano, né? Não só brasileiro, marca. é o sul-americano com a melhor marca. Aí eu fiz esse resultado, que animou muito, que deu um pace médio de 3,46. Então não é só concluir a prova com esse tanto de quilômetros, né? Com essa distância. Tem que concluir com o melhor tempo possível, né? E foi uma prova assim que me motivou muito, porque eu entrei no mundo das ultras esse é o 3º ano, né? Que eu tô focado nas ultras. Então ainda tô aprendendo, tô me desenvolvendo também, né? A gente tá trabalhando aí para buscar o real potencial do Laurindo como ultramaratonista, né? E surgiu esse evento, o Gustavo fez todo o trabalho ali, com Federação Mineira, Confederação Brasileira, selos da World Athletics para validação do percurso, né? Então todo esse trâmite, e a gente chegou ontem, 3 de agosto ali na madrugada pro dia 4, a gente deu início, né, esse projeto. E eu tava me sentindo muito bem. Não era só concluir, né? Você tinha que bater ali um tempo ali Nosso foco era buscar o recorde mundial, né? Nosso principal objetivo. Que até então é do... Lituano. Lituano, Alexander Sorokin, né? Que fez ano passado. Num evento um pouco similar a esse, lá na Lituânia, ele fez. E foram voltas ali de mais ou menos 2 km, 2 km e 200 o percurso que ele fez. Então a gente fez uma volta um pouco maior para ser um pouco menos repetitivo, né? Ali. E daí a gente iria fazer ele num circuito aberto. Aí a primeira ideia era fazer na Lagoa da Pampulha. Acabou não sendo viabilizado, né? Com os órgãos públicos, questões de datas. Então a gente já ia perder muito o ciclo, né? Então
Aí surgiu a parceria com a CCR, que administra o aeroporto, e cederam esse horário ali para a gente poder estar fazendo a prova ali, né? Uma condição, um ambiente mais controlado. Só que a gente não controla o vento, né? Que acabou atrapalhando ontem. E era até numa madrugada, né? Isso. Tem toda uma questão também fisiológica também. Você tem um treinamento, você é acostumado a correr durante o dia, a gente sabe que perder uma noite de sono não é agradável. Quanto mais você perder ali num desgaste excessivo desse, né? Sim. Teve essa questão também. Aí quando a gente foi batido, né? Que o evento aconteceria nesse horário, nessas condições, eu vim para Belo Horizonte dia 8 de julho, né? Para fazer essa aclimatação e começar já a fazer esse processo, né? De meio que trocar o dia pela noite, né? Para chegar o menos impactado possível, né? Então esse foi o nosso foco, conversando com o Donizete e toda a equipe lá que me acompanha, né? Médico, nutricionista, tudo mais, para a gente ir adaptando isso, né? O máximo possível. Então a gente tentou minimizar ao máximo, né? E para que o evento pudesse ser perfeito em termos assim de fisiologicamente, né? Então a gente iniciou, tá bem confiante, bem animado. 10 e pouca da noite e pouca até da às manhã. 5 da manhã. Até às 5 da manhã. A gente deu início ao projeto ali, corrida, tava fluindo bem. Você começou a correr com uns amigos, né? Isso, tinha mais 3 atletas participando do evento também, né? E a gente iniciou ali dentro do ritmo previsto ali, um pouco acima ali, que a gente tinha a ideia de correr a 3h40, 3h45, esses primeiros quilômetros. E, se eu não me engano, a gente passou 18h23, né? O primeiro 5K, que dá ali mais ou menos 3h40, 3h41, né? 3h40, alguns centésimos, né? Então, passou ali. Tava no planejamento, né? Aí o segundo já tava sentindo bem. Aí, a partir do 30, mais ou menos, a gente começou a sentir um pouco mais o vento as condições climáticas, né? Ali na parte ali que a gente, como a pista ela tem como se fosse um U, né? É um U, assim, né? Então ela meio que faz um U. Na parte que sobe ali mesmo. Sobe ali e a gente começou a sentir um pouco do vento, né? Mas como ainda estava em grupo, a gente acaba não sentindo tanto, né? Só para nossa audiência entender, Léo, os 100 km lá que era a prova, né? Ele poderia correr com um grupo de pessoas para incentivar, né? Para você não correr sozinho ali. Mas, de uma certa forma, que alguém desistisse lá, não poderia entrar um outro. Eles tinham que tinha que largar. Se o cara que largasse com ele conseguisse ir até o 100, ele poderia correr junto. Mas se um ali quebrasse ali, não aguentasse mais, aí teve uma hora que você chegou lá que você continuar a prova sozinho, né? Só para questão de protocolo, por exemplo, para que o evento fosse validado, estivesse dentro das regras, os atletas que participaram com ele têm que estar devidamente escritos, certinho, até porque os atletas que participaram ali, participaram de antidoping, então como era um evento oficial, não poderia qualquer atleta chegar lá e entrar e correr. Ele precisava estar na prova, só que esses atletas fizeram, era 30 km, 40 km, eu acho que... Foi 35, né? 35. Eu fiz 35 sozinho. Uhum. E aí, a partir do momento ali que eles saíram, não poderia entrar mais ninguém, sim, ficaria o Laurindo. A gente procurou alguns ultramaratonistas a nível de Brasil para fazer com o Laurindo até os 60, a gente não conseguiu achar alguém que tivesse disposto. Então, não justificando, nada, que são processos assim, mas a gente já sabia que essa parte de ele ter que fazer a prova sozinho, né? Porque no Brasil a prova de 100 km é uma prova ainda muito pouco feita, né? Não tem muitas provas, né? Então tem poucos corredores que fazem. E esses poucos corredores que fazem não estavam disponíveis para correr na prova que o Laurindo fez, que era um evento único, né? Então, daí já nesse fator... Eu acho até... Na verdade, é que a ideia, o projeto, assim, também é um pouco, digamos assim, pesado, né? Eu até entendo todos os atletas que cada um tem seu objetivo, seu foco, meta ali, né? Sua meta, né? Então já tá com alguns outros projetos. Até, que nem o Donizete falou, do Brasil, né? Mas é do mundo, né? Eu peguei o ranking mundial. Esse ano no mundo a gente tem apenas 16 atletas que correram abaixo de 6 horas e 50. No mundo, né? Se fechasse então aqui, você coloca... Só dele fechar a prova aqui, ele já teria top 20. Então você tem um grupo muito seleto, de atletas que, pela prova ser longa, pela prova ser difícil também, né? Então, e não tem tantas oportunidades, os ciclos são maiores, né? Então não é uma prova assim que você... deu vontade, eu vou correr 100 km, né? Aí, se chegar a convidar lá o Pablo Marçal...
Brincadeira à parte, porque ele fala, tem entrevista que ele fala que ele correu 100 km, né? Ele participou de uma prova 100 km. Você chegou a ver isso, Léo? Depois eu vou até confirmar, mas tem uma matéria que fala que ele participou, não sei se foi em questão de performance, numa prova que ele correu 100 km. Depois a gente vai até olhar para ver se... tem algumas pessoas que fazem por desafio para completar a prova, a gente não mas não é... Mas é diferente, né? Porque além de você completar, você tem a questão da performance, fazer ali no baixo, para conquistar o recorde, né? Sim. O atleta tem isso, né? Que é de você se colocar ao extremo, ser o melhor, saber, ser o mais rápido. E nem em comparação, né? Mas é com você, porque você sabe... Bater as suas metas, né? Assim, nossa, meus treinos estão indicando isso. Eu quero isso. Então, para um atleta é complexo você... vou correr por correr. Tanto que você vê... É muito raro você ver um atleta que é de alta performance e depois de um tempo ele corre por lazer. Você pega o próprio Donizete. Ele é um atleta competitivo. Ele fala por lazer. Mas, por exemplo, ele vai fazer uma maratona, ele gosta de sentir... Correu 30 km ali no longão. Ele gosta de sentir... O desafio, ele coloca novos desafios, mas ele não vai, por exemplo, vou correr por correr, por exemplo, 4 horas, 5 horas de uma maratona, né, vamos dizer assim. Ele vai se superando ali. Sim. Você perguntar para eles, eles vão falar, não quero, cara. Bater a marca deles, né? Hoje eu corri em X tempo, amanhã eu quero melhorar isso aqui. Ele está no sangue, né? Está no sangue, então é difícil, você vai criando outras realidades, né, novos desafios, né, você vê que o teu corpo não está... Por exemplo, vou botar um tempo para 3 horas, passou o tempo, né? Começou a ficar difícil, então só que ele quer correr mais próximo das 3 horas, 3h20, 3h30. Ele não vai querer. A vida é cheia de desafios, de metas para ser conquistadas. Eu acho que o que nos mantém, né? Nos mantém vivo, nos mantém ainda com vontade de fazer as coisas. Tem que sempre buscar pela saúde, né? Porque eu acho que quando você está ativo, quando você está com essa vigorosidade, você mostra para você mesmo que você tem condição de fazer tanto a corrida como outras coisas. Nos mantém forte, né? É o que nós buscamos manter, a saúde mental, a saúde física. E o esporte, ele é uma metáfora da vida, como eu falei. Ele faz muito disso, sabe? Essas comparações. Então, é isso que o Laurindo colocou ali. Ô, Laurindo, aí lá na prova lá você largou você e mais 3 atletas. Mais 3. Foi uma energia muito top, né? Eu tava lá, Léo. Tinha lá uma turma lá acompanhando lá, a torcida, e largou. Aí nos 30 quilômetros você correu lá com seus amigos. A partir de qual quilômetro que você correu sozinho? Eu acho que foi a partir do 35. Do 35, aí já veio o fator também climático também. Acho que o Donizete pode até falar sobre isso, que ele acompanhou no carro uma volta, né? E até fez uma filmagem lá, né, Donizete? Que demonstra um pouquinho ali do... impacto, né? Do impacto ali que tava dando. Do quilômetro... Eu comecei a sentir mais do quilômetro 50 ali, aos 60, as rajadas de vento muito fortes. Olha, assim. Só pra você ter ideia, aí era lá na pista do aeroporto da Pampulha, né? As luzes tudo apagadas. Nossa. Correndo ali sozinho. Qual que é o psicológico ali no momento ali da prova ali, que você já começa a ver essas dificuldades, você tá sozinho, é o vento, as rajadas batendo mais forte, aí a mente já começa também a brigar também, como é que é esse momento? Olha, eu comecei a sentir a dificuldade, mas acho que por estar bem fisicamente, bem focado assim, no objetivo de entregar uma prova muito boa, eu fui sentir mesmo nas últimas 2 voltas. Então foi depois dos 60 que eu já comecei... Depois dos 60. Comecei a sentir espasmo, né? Espasmos musculares. Então eu tentava botar velocidade, né? Botar força, que nem tentar coordenar, né? Tanto que o meu braço ainda está dolorido, porque eu estava tentando fazer coordenação para que o corpo fluísse contra o vento e eu não perdesse tanto ritmo, né? Só que acabou gerando força, tanto que meu braço está mais dolorido quase que com as pernas, né? De tanta força aplicada. Fazendo uma colocação do que você na pergunta que você comentou ali, você perguntou em que momento que você sentiu, foi o momento que estava sozinho por causa da escuridão do vento? Atletas como o Laurindo e tipo, outros que estão preparados para isso aí, esse fator, psicologicamente, ele não impacta. Dificilmente ele vai impactar, porque ele está preparado para isso. Até porque a gente faz treinos em condições de chuva, de frio, a gente já prepara o atleta para isso, sabe? Sob condições adversas. O que impacta mesmo é a questão fisiológica ali, né? O que acontece? Há um desequilíbrio entre o que você está fazendo, ou seja,
você está fazendo uma parte onde a questão de energia está conseguindo suprir o que você necessita para manter aquela velocidade, e o vento ele atrapalha sim bastante. Então, o que acontece? Nesse momento há um desequilíbrio. Você pode fazer muita força, trabalho de braço, e essa questão de você fazer força é que vai mexer nas zonas, né, de questão de mais força, gera mais gasto energético acaba gerando substratos, né, questões que vai fazer com que o atleta não consiga manter a contração muscular na mesma velocidade, ou seja, naquela velocidade, vai perdendo capacidade de contrair o músculo, de ter aquela velocidade, pelo esse processo bioquímico e fisiológico que vai aumentando, a questão de lactato, a questão de cansaço mesmo. Porque a parte mental, conhecendo o Laurindo, eu sei que não é. A parte mental, quando ele parou, ele estava lutando ainda. Mas a questão de questões fisiológicas, questões que envolvem o funcionamento, o nosso reloginho, a nossa questão de todas as reações químicas que acontecem no corpo, aí não tem como lidar com isso aqui. São questões que é difícil o atleta querer. Muitas vezes tem casos que o atleta é tão forte mentalmente que ele é aquela história daquela mulher que chegou na Olimpíada caindo, que ela já não tinha mais condições físicas, né? Mas o psicológico dela levava ela. Tava forte. Mas você percebe que você ter a vontade, você dar o estímulo para o músculo executar o movimento, e o músculo não responde mais. Por quê? Porque ele já não está em funcionamento pleno, ou seja, perdeu suas capacidades funcionais. E gera até um risco, né? Gera um risco, porque o nosso corpo ele tem certos marcadores, como a dor, como a fadiga ou certas coisas, que ele já exatamente que ele dá a informação, para que você está no limite. A partir do momento que você continua, você coloca assim, você pode ter problemas. Existem problemas que a gente vê em testes físicos de concurso, que às vezes a gente vê que atletas acabam morrendo, falecendo, exatamente porque ele está tão forte ligado naquilo que ele quer, e ele passa o seu limite físico, e aí o corpo tem colapso. Tem muitas pessoas que acabam tendo esse problema. Então, às vezes, a parte mental ela tem que estar equilibrada com a realidade. Por isso que a gente, como técnico, está observando isso aqui, a gente começa a observar, para que o atleta não passe aquele limite que pode ser perigoso para ele. Então, a motivação, a questão de você se superar, tudo isso aí, existe um momento que você precisa repensar. Aí você precisa fazer análise técnica. O que está acontecendo? O que realmente está? É a hidratação? É o vento? E eu dei 2 voltas na pista, e na primeira volta eu já observei. Quando eu coloquei a mão para fora, eu falei, é impossível lidar contra isso. Que eu coloquei minha mão, ela já... Eu tenho um vídeo que o barulho coloca pra gente aí. O barulho do vento, ele me deixou assim, pensativo aqui, só pra você ter noção. Coloca ele assim. Um vento muito forte. Imagina, 3 horas da manhã lá. Um vento muito forte. Lá na Pampulha, que é próximo, no aeroporto da Pampulha, que é próximo à lagoa, tudo aberto. Nossa. Só lembrando que a gente não está colocando isso aqui como desculpa, mas nós estamos colocando aqui como questões que a gente encontrou ali, desculpa, que a gente pegou naquele momento, e que foi aí, a partir desse momento que a gente tomou a decisão de que os próximos, que ele parou num pace bom, mas seria praticamente pelo que ele estava sentindo no momento de cansaço, de fadiga já, a gente observou que naquele momento o corpo dele, a parte fisiológica, estava entrando em colapso. Ela não conseguiria manter aquela velocidade, né, com as questões energéticas, ou seja, já entraria numa outra fase, e o acúmulo, né, dos ácidos que gera a fadiga, né, que vai acabar fadigando, né, o processo mental também, ele iria cair muito o ritmo. Ele completaria, acredito, para 6h40, estava para completar, né, Laurindo? 6h40. O que é uma marca boa a nível mundial. Mas sair um pouco do nosso foco, por quê? Porque a gente pode buscar outras provas ainda, e 30 quilômetros a mais sobre aquela condição, a parte biomecânica, a questão mental dele, a parte física mesmo, muscular, ela teria um desgaste muito grande. A gente pega uma comparação com o carro, quando você tem um problema que ele superaquece, algo assim, o que você faz? Tu desliga a chave, tu para e tu faz a correção. Por quê? Porque se você continuar, ele pode até continuar andando, mas o desgaste vai... Prejuízo é maior. Prejuízo é maior. Então são questões técnicas que não é de forma alguma uma desculpa, porque a gente não tem esse problema. Como eu falei para você, eu olhei pro Laurindo, eu sabia que se fosse cutucar ele ia lutar contra aquilo. Mas como a gente já sabe, tem experiência, e a gente também diz assim, faça, lute, tudo que você tem que fazer, mas esse negócio de você não desista nunca, ele é um pouco relativo.
Tem horas que você precisa dar um passinho atrás e depois... Para dar 2 para frente. Para 2 né? para frente. Para também são essas não questões. colocar em risco o ano, que eu acredito que o ano ainda tem muitas provas para você ainda, né, Laurino? Sim, tem. Como o Donizete falou, né? Então, você abandonando a prova, não concluindo ela, nos dá a possibilidade até de escolher uma outra prova de 100 km que esteja dentro do calendário para estar concluindo de uma forma boa também, né? Então, claro que daí muda, né? Porque, por exemplo, o projeto Breaking 100, existem poucas provas no mundo com condições de recorde mundial, né? Então, aí vira uma outra coisa, mas dá confiança para terminar um bom 100 km, por exemplo, né? Já colocou no calendário nacional do Brasil, né? E aqui, né, na nossa Minas Gerais, né? Algumas pessoas também me perguntaram, só para enfatizar aqui, perguntaram assim, mas você como técnico, quando foi marcada essa questão do horário, do local, você não achou que de repente, sim, tecnicamente a gente pensou nisso, mas como o projeto estava andando, o Laurino comentou que era a opção que nós tínhamos de momento. Das poucas opções foi essa, uma opção ou fazer boa. ou não fazer. Entende? Que o projeto principal era para Pampulha, sabe? Que ali eu acho que as questões já poderiam modificar. Obviamente, como volto a falar aqui, a gente fez e está tranquilo, foi acertada a decisão. Agora, com certas questões climáticas, às vezes a gente não pode... Foge do controle, né, do planejado. E aí é aquele momento de você tomar decisões, e nós tomamos. E a Pampulha ali, o outro ambiente também é bem diferente de um aeroporto, né? Igual a Pampulha é extremamente arvorada e com residências ao entorno e tal. O vento ali provavelmente afetaria muito pouco no caso, né? Provavelmente, diminui um pouco mais, né? Mas é aquela coisa, né, que nem o Donizete falou, circunstâncias, ambiente, sim, né? Sim. Então, nem diz, a Pampulha é legal que seriam voltas menores, mas também daí tem a questão também que seria um pouco mais espaçado, né? Então, várias questões, né? Vai durante o dia, vai estar muito quente, também vai atrapalhar. Então, são coisas que... É aquela coisa, vai né? vir outros desafios, né? Recorde mundial não é uma coisa tão simples assim de se acontecer. Então, precisa estar a parte física, mental e também contar com a parte externa que a gente não controla, né? Clima, então várias coisas que... Tem que ter muita resiliência, porque recorde mundial também que a pessoa bate não é, que nem você falou, não é fácil. Uma pessoa não acorda que eu vou bater um recorde mundial. E é de várias tentativas, né? O bom se fosse assim, né? Não. Por exemplo, eu acordei bem. Ô, pessoal, vem aqui que hoje eu vou bater um recorde mundial. Se desse assim, seria bom. Pode vir, galera. Por isso vamos que montar uma prova, né? Mundial, porque né? o difícil é que nem a gente tava falando. Estamos nos Jogos Olímpicos aí. Então, por exemplo, ontem teve a final de 100. Por exemplo, se a final de 100 fosse hoje, provavelmente repetia a mesma. O outro venceria, porque seria o dia do outro. Então a gente tem tudo isso também. A gente tenta brincar de tentar controlar as coisas, mas a gente não consegue. A gente consegue minimizar, muito longe, né, disso ainda. Não, mas seria muito interessante ser na Pampulha, eu tô pensando aqui, porque dentro do aeroporto, eu, por exemplo, se eu quisesse ver, eu não poderia entrar lá, poderia? Não, tinha inscrição, poderia ver. Tinha inscrição, mas na Pampulha eu não vou precisar inscrever, ué. Eu vou poder ficar na calçada lá, com um cartaz lá, gritando e tal, todo mundo, a família. Laurino! Exatamente, seria show demais, ué. Não seria interessante isso aí? Eu acredito que foi plantada uma sementinha aí, porque são poucos locais ainda que oferecem condições de fazer marcas boas, e a gente sabe que no Brasil tem muitos atletas bons, essa é a verdade. Então talvez a gente com a coragem, é preciso ter coragem para fazer as coisas. A gente recebe críticas, não tem problema nenhum. A gente está aqui, eu não sou do tipo que a gente vai, se houve erros, a gente vai corrigir, e eu acredito que não foi erros grandes, foi coisas de momentos circunstanciais. Mas o objetivo que o Laurino entrou para outra maratona, quando ele foi para lá, para a África do Sul, me criticaram. Pô, como é que você tira o cara da maratona para colocar numa 89 km se ele está correndo bem maratona, está competitivo? Nós que convivemos no dia a dia sabemos as realidades do Laurino em questão de maratona, em questão de treino. Então foi uma decisão em conjunto, até eu como técnico fui bastante questionado. E eu falei, olha gente, isso aqui não foi uma decisão minha, foi decisão também do atleta, baseado naquilo, e não deu outra. A outra de Conrad entrou na história. A coragem, né? É a melhor marca pan-americana. Eu queria entender. Sul-americano, no caso, né? Eu queria só entender a questão ali, por exemplo, para acontecer da Pampulha, é uma equipe que fica com ele ou tem que fechar a lagoa da Pampulha ali? Porque tem esses fatores. Tem que fechar, isolar durante o tempo da prova inteira. Isso. Ela tem que estar inacessível assim para veículos. 6 horas. Isso é o problema. Isso acontecer na Pampulha, como é que você faz isso? Porque tem que trazer uma segurança pro atleta. Mas não pode só colocar uma equipe
próxima dele, Mas se movendo? Como é que coloca num Trava o percurso trânsito, de por 17 exemplo. quilômetros? Sim. Impacta. De madrugada. Mas é de Impacta. madrugada, ué. Mas tem o Essa aqui trânsito existe também. regras, né? Tipo, por exemplo, Tem as regras, o né? Gustavo ia ter liberação só a partir das 4 horas. Então a gente só ia poder fazer a largada na Pampulha, tipo, 4h30 da manhã, né? A prova ia terminar 10h30. E como que você vai segurar o público, os turistas, não tem como. todo mundo, né, numa Você zona entende a fechada? dificuldade da logística de fazer um 100 porque eu km? pensei que como se for, é de madrugada, fosse mais tranquilo. E eu pensei também que vai uma equipe só isolando você, entendeu? Se movendo com Não, você e se isolando a partir ali. do momento que tem a prova, que é aferida a prova, tem que ser aferida a quilometragem. E ela tem que ser demarcada só para ele. Entendi. Tem que isolar aquele Tanto- percurso é. ali que impacta Até- o trânsito, desvio. Vocês devem ver de vez em quando alguns vídeos que fazem provas em algumas cidades que às vezes o trânsito não está controlado, dá sérios problemas de carro estar atravessando no meio do percurso que está tendo a meia maratona. E existe aí um problema que as pessoas, a gente entende perfeitamente, não é porque a gente corre que a gente acha que tem que estar tudo fechado. É preciso chegar aí um denominador comum para que seja controlado isso. Então é difícil porque se fechar trânsito mexe com a mobilidade, mexe com um monte de coisa. Então ainda, imagine maratona, que é só um pouco tempo a menos, já é difícil, imagine Já 100 gera um km, transtorno, que um é 6 impacto no horas, trânsito. um impacto. De um morador que mora ali e não pode sair da sua resistência ali no momento que está acontecendo a prova. A madrugada tem questão também de pessoas que estão voltando de balada também. Exato. Então é toda uma estrutura montada ali para aquele evento acontecer. Então a gente já tira essa pessoal, dúvida, né? Vamos ajudar aqui o Nossos Laurindo atletas, aqui a né? bater um recorde mundial em Minas Gerais, na Lagoa da Pampulha, ué. Isso vai pro mundo. Mas foi uma coisa muito interessante que o Donizete falou. A semente foi plantada, né? A gente Exato. nunca viu um evento desse aqui no Brasil. Então tem que ter realmente muita coragem, né? Colocar o peito na frente, vamos fazer. E ultramaratonista, hoje, a ultramaratona está crescendo muito, existem muitos corredores técnicos bons. Eu estou começando agora a específico para ultra, mas a ultramaratona, a gente já sabe que tem muitos caras aí antigos aí que fazem a ultra. Tem o recordista sul-americano, que é o Valmir Nunes, que é um grande corredor, que foi um dos pioneiros no Brasil, que até conversa sempre com o Laurindo. Então a ultramaratona está crescendo, é uma prova ainda, né, que tipo assim precisa dessas questões estruturais, mas eu acredito que a semente foi plantada aí e a gente vai Colher muitos frutos. As pessoas vão se unir mais, vão trabalhar junto aí, para que a gente tenha a prova aí que a gente coloque mais. Eu mesmo, faz tempo que eu tô querendo participar de uma ultramaratona e não tô conseguindo. Olha, vamos começar a treinar isso aí. também, hein? Ó, ele tá te treinando, não tem como não. Não tem como escapar. Aqui a gente tá chegando aqui no final aqui da nossa entrevista. Na verdade, hoje o papo foi até bom, né, Léo? Que a gente já até passou aqui do nosso tempo aqui. Mas antes de ir pros finalmente, eu queria queria que você contasse um pouquinho sobre o seu tricampeonato lá em São Paulo, na SP City Marathon. 3 vezes seguido consecutivo, 2017 a 2019. Conta pra gente como é que foi essa... Que é resultados, né? Falar um pouco de resultados aqui. Então, essa maratona foi um divisor de águas, digamos assim, na minha carreira, né? Então, pra gente, com o Donizete também, escolher ela, né, também foi assim... Como o Donizete falou, a liberdade que ele sempre deu pros seus atletas, né? Então, uma coisa que ele sempre falou era que a gente fizesse nossas escolhas e se responsabilizasse por elas, né? Desde menino, de moleque, que os atletas que ele treinava sempre passava isso, né? Então, ele nunca foi de dizer assim, agora tá na hora de você ir para tal maratona, fazer maratona, tal prova. Então, ele sempre deixou muito aberto. E é engraçado que quando eu decidi correr a maratona, eu passei para ele no portão de casa. Ele passou lá para ver, eu tinha acabado de fazer uma prova em Joaçaba, Santa Catarina, cidade próxima lá de Caçador. E ele passou, como que você tá? Tudo bem? Aí eu falei pra ele que tava pensando, né, me sentindo bem, e que tinha um caixa financeiramente para ficar 3 meses sem ficar disputando provas. Porque o que a gente faz? A gente disputa as provas pelas premiações, né? O atleta profissional. Geralmente ele vive disso. E na época não tinha patrocinador, não tinha fonte de renda assim fixa, né? Então a gente disputava as provas para pagar as contas. Aí eu tinha feito um caixa e falei pra ele, eu tô me sentindo bem, tô com vontade, tem a São Paulo City, que é uma maratona difícil, paga uma premiação bacana e é uma prova difícil. E tá dentro dos meus padrões, eu consigo ficar 3 meses sem competir, só treinando. Focar nela. Ele só perguntou se eu tinha certeza que ele ia mudar o treinamento, né? Aí eu falei, pode mudar. Daí a gente mudou, começou a fazer a preparação.
e tive o privilégio de estrear lá em 2017, sendo campeão da São Paulo City pela primeira vez, recordista da prova e também que me deu direito, né, a disputar um campeonato ibero-americano de maratona com aquela marca. Então foi várias coisas que mudaram a minha vida, né, digamos assim. Foi um divisor da sua carreira? Foi um divisor de águas, né, porque ali eu comecei a me abrir também para o mundo. Eu estava em fase de desenvolvimento, né, ali eu estava finalizando os últimos 2 anos da minha graduação. Então eu estava me abrindo, era um cara muito fechado, então eu estava aprendendo a me comunicar, me desenvolvendo, né, isso ali. Então foi muito bacana para absorver, né, tudo isso, tanto a parte física quanto as consequências de um título importante como vencer uma maratona, né. Pra você ver, tudo é questão de escolhas, né, Sim. e sacrifício, né. Antes de você vencer a prova ali, você sacrificou lá 3 meses da sua vida ali para focar naquilo ali. Então, tipo assim, não foi só ali no dia da vitória ali, não. Foi tomada de decisão, arriscar, ter coragem de arriscar, porque a gente não tem certeza de nada, né? Então essa questão de fórmulas exatas, deu certo, a gente não sabia, mas a gente fez o que precisava ser feito. Não, bacana demais. Bacana, então. Parabéns aí pela jornada, parabéns, Donizete também, né, pela vida, pela experiência, né? E ter essa capacidade de ser professor é um dom, cara. Porque você ter a experiência, você perceber onde você errou, onde você acertou, e você transferir isso para uma outra pessoa para que ela não cometa os mesmos erros, é um dom, né? É um dom. Isso eu levo comigo, né? Os erros que eu cometi, eu tento que eles não sejam passados para frente. E hoje você pega o Laurindo, tem dia que eu digo, nossa, cara, já tá me ensinando. Que bacana. Que bacana. Aqui, dá um recado aqui para nossa audiência aqui, antes das considerações finais. Pra você ver, o episódio hoje foi bastante rico, né, Léo? Com certeza. Tenho certeza que vai gerar vários insights para quem está nos assistindo aí, para nossa audiência. Então faz um favor aí, pessoal, vamos curtir, compartilha aí. Hoje não é para 10 pessoas, não. Esse episódio aqui vale para vocês compartilharem para uns 100 amigos. Essa maratona aqui é fácil de bater, viu? Compartilhar para 100 pessoas ali. Aí, não, não são 100 km para correr, não é, Laurindo? Então, cada um aqui agora que está nos assistindo aí tem aí já um meta. desafio, uma meta. Compartilhar para 100 amigos, para que essa mensagem, essa história bacana chega para mais pessoas, né? E que, e que incentiva de uma forma, né? Como se diz, que seja uma sementinha na vida de uma pessoa aí. Transformadora. Muito obrigado. A gente começou a apresentação com o Donizete, agora vamos começar as considerações finais aqui. Aproveita o espaço aí, Laurindo, olha para essa câmera aí, manda um abraço para a família, um beijo para a esposa, para os patrocinadores, para aquela equipe toda que está presente com você no dia a dia aí. Aproveita o espaço, fala também em suas redes sociais para as pessoas ir lá te seguir. O momento é seu, meu querido. Valeu, obrigado. Primeiramente, agradecer, né, ao Anderson e o Léo aí o convite. Então, sempre um prazer estar trocando ideia, trocando experiências e um carinho que eu recebi, né, do pessoal todo. Eu queria agradecer nesse projeto Breaking 100, que me deu o privilégio de conhecer também o Anderson aí. Tava lá trabalhando junto com nós nesse evento e, cara, agradecer minha família, meus familiares, patrocinadores, apoiadores. E acompanhe a jornada do Laurindo no Instagram, Laurindo Ultramaratonista. E logo a gente lança o próximo desafio aí, porque a vida é feita de desafios, né? Alguns a gente acerta, outros nem tanto. Mas, como a gente falou durante o processo aqui do nosso bate-papo, o importante é a gente seguir. Enquanto a gente vê sentido das coisas, a gente vai continuar, né, batalhando e vai seguir. E as coisas acontecem daí. Até a próxima. Obrigado aqui. Obrigado. E o convite já está feito, viu? Para a próxima meta alcançada aqui, o espaço aqui é de vocês aqui. Já vamos marcar aqui para a gente bater mais papo, porque o tempo aqui foi 1h30, mas faltou muita história aí para a gente contar. O tempo agora é seu, Donizete. Olha aqui para a câmera aqui, manda ali um abraço para a família, para os apoiadores, patrocinadores. Fala também sua rede social, onde que o pessoal pode te achar aí. Então, eu só tenho a agradecer aqui por esse evento que eu conheci, só que eu conheci várias pessoas maravilhosas, ou seja, cada evento, cada etapa da minha vida eu faço assim, eu vou agregando, sabe, tantas pessoas como a questão da vivência do evento, o aprendizado, que eu sempre, assim, a gente tem que evoluir. E eu com esse evento, com certeza aconteceu isso. Gostaria de agradecer, né, o Laurindo por a confiança que tem no meu trabalho, a gente sabe que ele teve acesso aos melhores treinadores do Brasil, e eu chego e digo, Laurindo, você quer continuar comigo? Você acha que você precisa mudar? E ele fala, olha, meu projeto é para continuar com você. Então a gente tem essa parceria de 16 anos.
Fico feliz por continuar com ele. Eu tenho mais alguns atletas, eu tenho uma assessoria esportiva também chamada Orbach Running, que treino online. Minha rede social é Donizete Orbach, o Instagram. Apesar de eu não ser um cara muito ativo, o Laurindo me cobra muito isso, porque eu teria que ser um cara mais assim. A gente que é da mais das antigas, não tenho vergonha de dizer, a gente patina um pouco, mas estou entrando já para colocar um pouco do meu conhecimento para as pessoas passar, às vezes, a experiência que a gente teve. Então, e convido também o pessoal que quiser conhecer o sul de Minas. Eu moro em Senador Amaral, a cidade é a 1.500 metros de altitude, uma cidade que para treinar, e também para a questão do turismo. Hoje eu já me considero quase mineiro, né? Sou catarinense, mas amo o sul, amo aqui, mas também hoje já sou mineiro. E na terça-feira, quarta-feira, já volto para o colégio, que eu trabalho com educação física. Veja só, saio de um evento de alto rendimento, e na quarta ou quinta-feira estou no colégio com as minhas crianças dando aula lá no colégio, que é o que eu amo fazer. Também a iniciação, né? A iniciação desportiva e a educação física, que são minhas paixões, então seria esse o recado. E para aquelas pessoas que têm algo a fazer, que quer fazer, busque as pessoas certas e trabalhe da maneira certa, principalmente faça a coisa certa, que as coisas vão acontecer. Show demais. Muito obrigado mais uma vez aí pela essa oportunidade. Por você ter compartilhado um pouquinho das suas vivências aí. Tenho certeza que vai ser bom para muita gente, vai servir de inspiração para muitas pessoas, né, Léo? Com certeza. É bom as pessoas perceberem que o atleta que está ali no dia a dia na televisão, ele tem uma história, tem um histórico também de superação, né, de disciplina, de mentalidade ali, que ele precisa se adequar para conseguir superar determinados desafios, e que ele não é só. Né? Você não seria o Laurindo sem o Donizete não seria o Donizete sem pessoas que somaram a vida dele. Exatamente. Né? A família, igual você falou, as pessoas, o mundo não para pra gente, né? As pessoas estavam trabalhando ali, igual você comentou, achei bem legal. Às vezes você não sabe, o cara tá trabalhando ali focado, mas você não sabe qual que é o problema, ou você também, qual a ligação, mensagem que você viu antes ali da prova começar e tal. Essas coisas acontecem e são inevitáveis, né? E é disciplinar a mente aí, vocês são um exemplo de disciplina, de mentalidade principalmente, né? Nesse quesito, né, Anderson? É isso aí, parabéns. Vencedora. Parabéns, e é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. E se tem história, Léo? Conte pra nós. É isso aí.